Hoje a gente vai analisar juntos as principais teorias das relações internacionais, explorando um pouco o material Teorias Essenciais das Relações Internacionais. A ideia é entender melhor assim, as diferentes lentes que ajudam a gente a decifrar o cenário global, desde as mais clássicas até umas mais recentes, né? Ok, vamos desempacotar isso, começando pelas abordagens mais, digamos, estabelecidas do Ocidente. Sem dúvida. E olha, o fascinante aqui é justamente perceber que nenhuma teoria sozinha consegue explicar tudo, né? A complexidade do mundo é enorme. Cada uma ilumina um ângulo diferente. Poder, cooperação, conflito, é a combinação que enriquece a análise. Exato. Então, a primeira lente que a gente pega é o realismo, tanto o clássico quanto o neorrealismo, né? Pensando em Morgenthau, Waltz, a premissa central ali é a anarquia do sistema internacional. Ou seja, não tem um governo mundial, certo? Cada país por si. Isso. E isso não quer dizer caos total, mas sim que a segurança própria vira a prioridade número 1 de cada estado. E a consequência direta, assim, é que os estados buscam acumular poder para sobreviver, né? A desconfiança mútua é quase a regra. Daí vem a lógica do equilíbrio de poder. Cooperação? Difícil. Temporária. A competição meio que domina. Entendi. Mas aí entra uma visão bem diferente, que é o liberalismo. E o neoliberalismo institucional também. Aqui a gente pensa em Kant, depois Keyhon, Nye. É um olhar mais otimista, né? Correto, bem mais otimista. Os liberais argumentam que, mesmo nessa anarquia, a cooperação é possível. E até provável, viu? Como? Bom, através de instituições internacionais fortes, tipo o ONU, o MC, elas criam regras diminuindo a incerteza, sabe? E tem mais, o comércio, a tal da interdependência econômica e os valores democráticos. Tudo isso tornaria a guerra menos interessante, mais custosa. A cooperação pode gerar ganhos para todo mundo, superando aquela lógica puramente de poder do realismo. Faz sentido. Essa ideia de ganhos mútuos é forte. Agora, e o construtivismo? Esse parece que muda bastante as regras do jogo. Aqui é onde fica realmente interessante. Como ele enxerga o mundo. O construtivismo com o Engels, por exemplo, ele argumenta que a realidade internacional não é só material, sabe? Poder militar, economia, ela é também socialmente construída. Quer dizer, as ideias, as normas que a gente compartilha, a cultura, as identidades dos estados, isso é fundamental. São essas coisas que definem o que um estado vê como interesse, como ameaça ou até como amigo. A própria anarquia não tem um significado fixo, depende do que os estados fazem dela. Alianças podem mudar não só por cálculo de poder, mas porque as nações passam a se ver de outra forma, entende? Nossa, essa ideia de percepção e identidade é poderosa mesmo. E além dessas três grandes correntes, o material também fala de outras abordagens, as teorias críticas. Como elas entram nessa história? Pois é, essas abordagens, marxismo, teoria crítica, feminismo, pós-colonialismo, elas têm um objetivo em comum: desafiar as estruturas de poder que as teorias mais tradicionais, às vezes, aceitam sem questionar. O marxismo, por exemplo, foca em como a economia capitalista global gera desigualdade e exploração entre países. O feminismo já pergunta como as relações de gênero, a exclusão das mulheres, moldam a política internacional, desde a diplomacia até a guerra. E o pós-colonialismo critica o eurocentrismo, né? Analisa como o legado do colonialismo ainda pesa nas relações globais. Isso levanta uma questão importante sobre quais vozes, quais experiências são historicamente deixadas de lado nas relações internacionais. É uma camada de análise fundamental para a gente questionar o status quo, né? Mudando um pouco o foco geográfico agora, vamos para as perspectivas que estão emergindo da China. O material também aborda isso. O que elas trazem de diferente? Sim, as teorias chinesas são um campo mais recente, claro, e refletem muito a longa história, a filosofia e, bom, a ascensão da China hoje, né? A gente vê conceitos ligados à política externa recente deles, tipo a ascensão pacífica, a ideia de crescer sem ser uma ameaça, ou a busca por um mundo harmonioso, que tem uma inspiração confucionista na cooperação, na diversidade, e a visão do Xi Jinping de uma comunidade de destino comum,
que enfatiza a interconexão global, os desafios que são de todos. Interessante essas ideias mais políticas. E, academicamente, existem escolas de pensamento sendo desenvolvidas por lá também? Sim, o material agrupa algumas em escolas, com nomes históricos para facilitar. Tem a escola Qin, associada ao Yan Shetong. Ela se inspira lá no período de unificação da China. Tem uma pegada mais realista, pragmática, focada em poder, ordem e hierárquica. Já a escola Han, ligada ao Wang Yuanzhan, remete à dinastia Han. Aí valoriza mais a diplomacia, a ética, o multilateralismo, uma ordem mais relacional. Se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe como a trajetória histórica, cultural específica da China está gerando novas formas de pensar as RI que nem sempre cabem direitinho nas caixinhas ocidentais. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que analisar a política global é como ter uma caixa de ferramentas. Realismo, liberalismo, construtivismo dão instrumentos ótimos. As teorias críticas ajudam a gente a questionar as bases e as perspectivas não ocidentais, como as chinesas, trazem ferramentas novas, moldadas por outras vivências. Nenhuma teoria sozinha explica tudo. Para entender, a gente precisa combinar essas lentes. Bom, agradecemos a companhia de quem nos ouviu nesta análise e fica o convite para seguir nosso canal para a gente continuar explorando esses temas juntos. Exatamente. E para fechar uma reflexão final, a emergência de teorias não ocidentais como as chinesas é mais do que só um reflexo da mudança no poder global. Elas desafiam ativamente o campo das relações internacionais a repensar seus conceitos, a questionar se as teorias ocidentais são mesmo universais. Fica a pergunta, né? Como essas novas vozes podem de fato transformar nossa compreensão fundamental do sistema internacional daqui para frente?